Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Para determinar o número de lados de um polígono, podemos utilizar a relação D igual N menos 3. Baseado nessa relação, calcule. Então, antes de eu aplicar essa relação, vou te explicar que relação é essa. Eu tenho assim, ó, D igual a N menos 3. O que é esse N? Esse N é o número de lados do polígono convexo. Ok? E o que é esse D? Esse D não é o número de diagonais, tá? Esse D é o número de diagonais que partem em cada vértice. Número de diagonais em cada vértice. E eu vou te explicar então essa fórmula antes de dar andamento no exercício. Eu vou colocar aqui isso aqui eu até já expliquei num outro vídeo, tá? Que tá nessa mesma lista aí. Tu vai ver que por esses dias, acredito que tenha sido ontem ou anteontem, foi por esses dias, eu postei um vídeo de resolução e falava sobre isso que eu vou mostrar de novo, tá? Então assim, aqui eu usei lá eu lembro que eu usei um hexágono, vou usar então outro polígono para não parecer que só tem esse exemplo. Então vou fazer aqui uma alusão àquela fórmula em relação a um polígono com 5 lados, tá? Então aí um pentágono. Eu tenho aqui os vértices A, B, C, D e E. E aí eu vou escolher um vértice qualquer, vou escolher o vértice A e vou verificar quantas diagonais eu consigo a partir do vértice A. Ó, eu consigo uma aqui de A até D, consigo uma aqui de A até C. Se eu fizer A com B, não dá diagonal, dá lado. Se eu fizer A com E, também não dá diagonal, dá lado. E se eu fizer A com ele próprio, né, A com A também não dá diagonal, dá um ponto. Então, na realidade, o número de diagonais, para eu calcular o número de diagonais, eu tenho que diminuir sempre quantos vértices para cada um deles. Eu tenho que diminuir 3. Quem são os 3? Ele mesmo, vizinho da esquerda, vizinho da direita. Por isso que eu tenho essa fórmula. E esta fórmula, essa expressão, ela define o quê? O número de diagonais em cada vértice. Então, em cada vértice eu consigo vislumbrar, eu consigo enxergar sempre uma certa quantidade de diagonais. Quantas? Bom, aí eu pego o número de lados que tem esse polígono e diminuo 3. Ok? Então, essa fórmula é para definir o número de diagonais em cada vértice. Ok. Aí ele vem para o primeiro exercício aqui, letra A, e diz assim: qual é o número de lados de um polígono que possui 25 diagonais partindo de cada vértice? Ora, o número de diagonais partindo em cada vértice é o número de lados menos 3. Se aqui está dizendo que tem 25 diagonais em cada vértice, então 25 é igual a N menos 3, 25 mais 3 é igual a N, e esse polígono, então, ele tem 28 lados. Ok? Eu já poderia ter feito esse raciocínio de cabeça, né? Porque eu sei que o número de diagonais é sempre 3 a menos o número de lados. Se são 25 diagonais em cada vértice, são 3 lados a mais, portanto 28, ok? Letra B. O número de diagonais que parte de cada vértice de um polígono que possui 20 lados. Agora é o contrário. Agora eu quero saber quantas diagonais partem de cada vértice. Número de diagonais que parte. Na letra A eu queria o número de lados, a partir das diagonais, ou da quantidade de diagonais em cada vértice.
Na letra B, eu sei quantas diagonais, quantos lados, e quer saber o número de diagonais que partem em cada vértice. Então a expressão é a mesma, né? O número de diagonais em cada vértice é igual ao número de lados menos 3. Então o número de diagonais em cada vértice é igual ao número de lados, ele está me dando 20. 20 menos 3, e aí o número de diagonais, não o total, mas em cada vértice é igual a 17. Tá? E aí cuidado, hein? Eu não posso pegar esse 17 e multiplicar aqui por 20, ó, para descobrir o total de diagonais, tá? Não posso. Por quê? Ah, mas professor, olha só, se eu sei que partem 17 diagonais de cada vértice e são 20 lados, portanto são 20 vértices, é só multiplicar por 20, não? Não. Por que não? Porque de repente o que vai acontecer? Ó, eu vou ter o polígono lá, e aí essa mesma diagonal aqui, ó, que vai do A, aqui B, C, D, E, F. Então a mesma diagonal que vai do A até o D, quando eu estiver pensando no vértice D, eu vou fazer diagonal DA, que é a mesma. Então essa diagonal não pode ser contada de novo. Então por isso que eu não posso pegar simplesmente o número de diagonais de cada vértice e multiplicar pela quantidade de vértices, porque senão eu estou contando diagonal duas vezes. Então para eu fazer isso eu precisaria multiplicar por 20 e dividir por 2, que é a própria fórmula da diagonal, do número de diagonais. Ok? Indo para a próxima. Então deixa eu só tirar isso aqui, que isso aqui não posso fazer. Tá? Próxima lâmina. Ok. Pergunta assim, qual é o polígono? Daí diz, cuja soma dos ângulos internos é igual a 1800. Aí está falando sobre soma de ângulos internos. Então a soma dos ângulos internos está dando 1800 graus. Tem que lembrar da expressão que define a soma total dos ângulos internos. SN igual N menos 2 que multiplica 180 graus. Então, está me dando que a soma dos ângulos internos é 1800. Então, entra 1800 aqui, ó, 1800 que é a soma dos internos, 1800 graus, igual N menos 2 vezes 180 graus. Vou isolar o N, que é o número de lados. Então, 1800 graus divide por 180 graus é igual a N menos 2. Simplifica aqui, né, por 10, 0 com 0, 180 por 18 dá 10. Tenho que 10 é igual a N menos 2. 10 mais 2 é igual a N, e N igual a 12. Então eu tenho aí um polígono com 12 lados. Ele não está perguntando o número de lados, ele está perguntando qual é o polígono. Então qual é o polígono? Pô, é o polígono com 12 lados, é o chamado dodecágono. Parece um palavrão, mas não é. Dodecágono. Letra B. Qual é o polígono cujo número de diagonais é o triplo do número de lados? Opa, opa, opa. Olha só, o número de diagonais, botar assim, ó, D é igual ao triplo do número de lados. Vou botar então assim, ó, 3N, né? Número de diagonais igual ao triplo do número de lados. Então esse N está representando o número de lados. E aí tu lembra também que a expressão que define o número de diagonais é D igual N, que multiplica N menos 3 sobre 2. E aí, olha só, o número de diagonais está aqui, ó, 3N. Então, 3N é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. E vou em busca do isolamento do N. 2 vezes 3, 6. Vou cair numa equação do segundo grau aí, hein? 2 vezes 3N, 6N, igual... Se eu ver vou escapar disso, olha só, vou fazer uma falcatrua. Eu estou pensando nisso aqui, olha só, multipliquei esse 2 para lá, ficaria assim, ó, N vezes N, N ao quadrado, e N vezes menos 3, menos 3N, tá? Então eu ficaria com uma equação assim, ó. N ao quadrado, menos 3N, aliás, ficaria, ó, N ao quadrado
menos 3n, aí eu vou trazer esse 6n para cá, ó, menos 6n. Vai ficar incompleta. N ao quadrado menos 9n igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau aí, tá? Eu posso resolver assim, então, aproveitando que eu fiquei na equação. Coloca o n em evidência, me sobra aqui n menos 9 igual a zero. Aí eu tenho o primeiro aqui, ó, n' igual a zero, que não pode, né? Porque esse n é o número de lados. Como é que eu vou ter um polígono com 0 lados? Pô, que polígono é esse? É um polígono que não tem lado nenhum? Não é polígono. Então, n igual a 0 não serve. E aqui também eu tenho que n menos 9 é igual a 0. Aí tu vai isolar o n. E n é igual a 9. Então, o número de lados é 9. Isso considerando, né, essa levada aqui, ó, onde eu incorro numa equação de segundo grau, ok? Mas aí eu falei que existe uma forma de não cair numa equação do segundo grau. Olha só aqui, ó, a partir desse momento aqui. Olha só, uma outra forma de resolver. Deixa eu ver se eu vou ter espaço. Ó, eu venho para cá, ó. Então, a partir daqui eu posso pensar assim, ó. 3n igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Certo? Aí esse 2 vai para lá 6. Então eu tenho 6n igual n, que multiplica n menos 3. E aí, em vez de multiplicar aqui a distributiva, ó, n vezes n, n vezes menos 3, que foi o que eu fiz aqui, o que eu faço? Eu pego esse n que está multiplicando e trago para cá dividindo na falsa passagem. Olha só que falcatrua. 6n divide por n, e isso é igual a n menos 3. Por quê? Qual é a vantagem de ter feito isso? Vantagem que eu cancelo aqui, ó, n com n. E aí me sobra 6 igual a n menos 3. Esse menos 3 vem para cá mais, 6 mais 3. E aí eu tenho n igual a 9 da mesma maneira. Ok? Então, se eu não quisesse tomar o caminho da equação do segundo grau aqui, eu poderia ter passado esse n aqui dividindo, né, para cortar com esse. Eu cortaria esse com esse. Ok? Bom, de qualquer forma, o número de lados, então, é 9. Se eu quero fazer a prova real aqui, eu penso, o número de lados aqui, ó, é 9. É um polígono com 9 lados. Tá? Que é o eneágono. É o nome do polígono, é eneágono. Então, eu posso pegar esse número de lados igual a 9, boto nessa fórmula aqui, ó, e vou verificar que o número de diagonais que eu vou encontrar tem que ser o triplo do número de lados, ou seja, eu tenho que encontrar 27. Então, como exercício, faz aí para ti, ó. Pega esse n igual a 9, substitui na fórmula aqui das diagonais, então tu vai substituir aqui, ó, e aqui por 9, resolve, vai dar 27. Provando, né, ou fazendo a prova real de que realmente o número de diagonais é o triplo do número de lados. Tranquilo? Número 7, para a gente encerrar esse vídeo aí. Então aqui tem uma referência bibliográfica, né? Dolce Pompeu, de 2005. E aí nessa referência aqui, podem os ângulos internos e externos de um polígono regular apresentar medidas iguais? Justifique sua resposta. Então, olha só. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar o exemplo mais simples que tem. Polígono com menor número de lados. Um triângulo. Ó, aqui é um triângulo, sei lá se ele é equilátero ou não, mais ou menos. Tá? Não importa se ele é equilátero ou não. Tem um triângulo. Se ele for equilátero, os ângulos internos aqui, ó, são 60. Mas o que mais importa para mim é que se eu prolongo aqui, ó, eu
verifico que a soma do interno com o externo fecha quanto? 180 graus. E isso acontece em todos os polígonos. Eu peguei o triângulo, mas imagina que eu vou pegar um outro aqui, vou pegar um pentágono. 5 lados. Ó. Aí eu prolongo. Vou prolongar esse aqui agora. Faço um prolongamento aqui. Aqui eu tenho um ângulo interno, tá? Não sei quanto é. E aqui, se ele for regular, eu até sei, né? Que é 108, mas não importa se é regular ou não, não importa se é 108, eu tenho um ângulo interno. E aqui eu tenho um ângulo externo. Pô, o que eu sei sobre esses dois ângulos? Que somando, eu vou encontrar 180 graus. Então sempre acontece isso. A soma de um ângulo interno com um ângulo externo está se avizinhando, sempre fecha 180. Então a pergunta dele é a seguinte: existe alguma possibilidade desses dois ângulos, um interno e o externo, serem iguais? Existe. No caso do triângulo, não. No caso do pentágono, não. Mas existe uma possibilidade, que seria aonde? Seria nos retângulos. Retângulos quadrados ou não. Tá? Por exemplo, vou desenhar um retângulo aqui. Ó. Olha só, aqui está o retângulo. Portanto, se é retângulo, né, tem ângulo interno igual a 90, isso para todos, né, são ângulos retos. E aí eu faço aquele prolongamento. E aí eu tenho o ângulo interno, vermelhinho aqui, que nesse caso eu sei que é 90 graus. E como eu sei também que a soma dos dois tem que fechar 180, eu sei que esse aqui de fora também tem que ser 90 graus. Então, existe possibilidade? Existe. Podem os ângulos internos e externos de um polígono regular apresentar medidas iguais? Pode, nesse caso. Tá? Inclusive esse polígono aqui, ó, ele não é regular. Né? Esse retângulo não é polígono regular, por quê? Porque esses lados aqui, ó, são diferentes em termos de medida desse. Mas mesmo assim eu consegui fazer com que o ângulo externo e o interno tenham a mesma medida. Mas somente nesse caso, somente quando o ângulo interno for de 90 graus. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Continuem visitando o meu canal. Continuem divulgando. Obrigado pelo pessoal que está aí informando para os colegas, né? Tá disseminando o canal. O canal está já com mais de 500 inscritos. Tenho recebido bastante e-mail, pessoal agradecendo, outros criticando e sugerindo. Um abraço a todos. Inscrevam-se, comentem, curtam e até a próxima.